Galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Fluminense. O time segue a preparação para essa partida contra o Curitiba na segunda-feira. Thiago Silva também, né, que falou do Fluminense, do Fernando Diniz, elogiou o treinador e falou também, né, de uma declaração que ele deu recentemente, falando que jogaram ele contra a torcida do Fluminense. Vamos ver aqui o que ele falou do Flusão e também do Fernando Diniz. Créditos do vídeo SBT Esportes, né? Tem um pequeno trecho do SBT Esportes. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Estádio Newton Santos informa substituição no Botafogo. Brincadeira, estamos testando o som ali, eu já falo no automático. Opa! Ô, Venê, o Diniz que poderia ficar fora com esse jogo do Curitiba, por uma questão do STJD, mas está liberado. Então, pode ser o maior reforço do Flu aí para esse jogo. Um jogo que é um adversário que está desesperado, que está brigando lá embaixo, né? E é a chance o Fluminense já fez uma bela atuação contra o Flamengo. O Fluminense vem mostrando um bom futebol, o Arias voltando a jogar muito bem. O Fluminense voltando a colocar o trem no trilho, né, Venê? Pois é um jogo, Fernandinha, para o Fluminense confirmar a boa fase aí depois de um bom clássico diante do Flamengo. Embora não tenha vencido, mas o desempenho da equipe tricolor foi muito bom. Sobre a presença do Fernando Diniz, eu não vou dizer que vai ser o maior reforço, mas é sempre importante você ter o seu treinador ali à beira do campo para poder te dar orientações. E a gente está falando de, querendo ou não, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, inclusive é o atual treinador da seleção brasileira. Algo, inclusive, que vem chamando a atenção aí. Eu vi o Ganso participando de um podcast, se eu não me engano, do Denilson, comentando sobre a possibilidade de ser convocado. Ou seja, os jogadores do Fluminense estão animados com essa possibilidade, querendo mostrar mais serviço ao treinador, que já era treinador deles no Fluminense e agora é treinador da seleção brasileira. Então, é um jogo importante. A gente tem aí o Curitiba que está passando por um processo de reestruturação também, se tornando SAF. Ou seja, é um adversário teoricamente fraco aí para o Fluminense encarar e confirmar essa boa fase da equipe tricolor. E o Pirani indo embora, né, Pedrosa? A gente já comentou isso aqui, mas era um jogador que volta e meia ele tapava um buraco no Fluminense, né? Sem dúvida, entra na característica de ter crescido com o Fernando Diniz, né? Um jogador que é do Santos e está sendo negociado, se eu não me engano, para a MLS, né? Sim. Para a Liga Americana, inclusive é o time do Rooney. O Rooney, ídolo histórico aí do Manchester United, do futebol inglês. E aí, cara, mas eu acho que o Fluminense repôs a saída do Pirani com um atleta ainda melhor. Pode ser o Danielzinho, pode ser o próprio Léo Fernandes. São dois jogadores que, para mim, em relação a nível de futebol, a técnica de futebol, são melhores do que o Pirani. É um baita garoto, boa sorte para ele. Mas pro Fluminense em si, não é algo que vai deixar um buraco muito grande. O bom também do Flu foi o que a gente noticiou ontem aqui, Venê. É o Marcelo, que não teve lesão constatada em relação ao desarme, né, de uma bola que já tinha passado, vamos dizer assim, do Luiz Araújo, que até ocasionou o cartão vermelho para o jogador. E o que a gente estava comentando, já comentou aqui algumas vezes, é nessa qualidade do Marcelo, Venê. E como eu, na minha opinião, vejo como ele muda o Fluminense na prateleira esportiva, sabe? A condução do Fluminense, o jeito do Fluminense muda. E a gente está falando de um lateral, que geralmente, por característica, não é um jogador, mesmo que jogue muito, que mude tanto a característica de um time assim. E o Marcelo, ele é tão gênio, mas ele é tão gênio que ele consegue fazer isso. Não tem jeito. Assim, a presença do Marcelo é importante não só para o Marcelo, obviamente, por ter um craque ali dentro de campo, mas ele consegue fazer com que os outros jogadores, seus companheiros, também cresçam durante a partida. Ele evolui bastante os demais atletas. Ele consegue fazer lances ali que poucos jogadores conseguem fazer. Obviamente, isso é extremamente importante e a gente está falando de uma posição que hoje é uma posição carente no Fluminense. Não tem jeito. São muitos jogadores que sofreram com problemas físicos e o Marcelo, você tendo o Marcelo à sua disposição, sem sombra de dúvidas, é um reforço absurdo para o treinador. Tá aí, galera. O Fluminense segue a preparação para esse jogo contra o Curitiba na segunda-feira. O Fluminense vem de uma boa partida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Naquela partida o time jogou bem. Tanto é que, na minha opinião, merecia a vitória, né, contra o Flamengo. Um jogo que teve muitas polêmicas, né, de arbitragem. E agora o foco total é nessa partida contra o Curitiba. O Curitiba está pressionado, está ali na zona de rebaixamento, brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas independente do momento, né, que está vivendo o adversário,
esses adversários aí que estão na zona de rebaixamento, às vezes complicam mais a vida dos times do que um time que está lá em cima, porque estão lutando, dando a vida, né, para não cair. E o Curitiba, após a saída do Antônio Carlos Zago, né, o time teve ali uma reação, né, ganhou, se não me engano, uma partida. Então é bom entrar ligado para esse jogo. Mas o Flusão vai com tudo em busca da vitória. Após a vitória contra o Inter e teve esse jogo contra o Flamengo, o time jogando bem, tem que confirmar esse bom futebol. Quem sabe conquistar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É muito importante vencer, pontuar, tem que fazer a sua parte, né? Pontuar, porque se o time ali, os times que estão na frente tropeçarem, o Flusão diminui até a distância, né, que tem aí o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense só vai jogar na segunda-feira. A boa notícia é o Marcelo, né, que após aquela entrada criminosa, né, do Luiz Araújo, não tem nada de grave com ele, né? Tá tudo tranquilo, provavelmente já vai estar à disposição do Fernando Diniz para essa partida contra o Curitiba. Jogador importante naquele jogo contra o Flamengo mesmo. O Marcelo jogou muita bola e tá tudo bem com ele, tá tudo certo. Felipe Melo também tá retornando e o Flusão vai em busca dessa vitória fora de casa. Tem que vencer, né? Pontuar, encaixar uma sequência boa de vitórias aí, ganhar pontos no Brasileiro, porque o Flusão ainda está vivo, né, na briga pelo título. Não acabou ainda nem o primeiro turno. Botafogo está disparado na liderança, mas o Fluminense não pode desistir, né? Tem que correr atrás. Se o Botafogo tropeçar, já diminui essa distância aí que tem, né, na liderança. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo, galera.